E aí, pessoal, tudo bom? Bem, vamos lá dar continuidade aos nossos estudos. Hoje nós vamos estar falando sobre o artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Temos alguns assuntos importantes a ser discutido. Material didático, tá? Vai estar disponível para vocês, inclusive com classificação do crime, por aí vai. Nós vamos tratar de alguns assuntos aqui extremamente importantes que acontecem no dia a dia. Deixa eu ler o artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, tá bom? Vamos lá. Dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou ainda ser cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Então, a lei deixa principalmente uma informação aqui muito importante, e para configurar esse crime tem que estar lá, ó, gerando perigo de dano, ok? Então a gente vai ver mais à frente a discussão sobre perigo abstrato e o perigo de dano concreto, tá bom? Mas aqui já deixa uma demonstração para a gente que é um crime de perigo concreto. E a gente vai estar analisando isso aí. Bom, vamos lá. Direção sem habilitação. Quando a falta de carteira se torna um risco real, tá? E aí eu coloquei aqui para vocês dirigir um veículo automotor sem a devida habilitação legal pode parecer uma infração menor, mas na verdade se trata, né, de um risco real para a segurança pública. O artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro tipifica essa conduta como crime, impondo sanções penais àqueles que colocam em perigo a integridade de outros usuários em vias, tá? Neste artigo, vamos analisar em detalhes as implicações legais e as estratégias de defesa relacionadas a esse delito. Bom, deixei aqui também a informação para vocês referente à nossa comunidade Júri no Ar, que é o nosso canal lá no YouTube, onde você pode ter várias informações a respeito de direito penal, processo penal, tribunal do júri, código de trânsito, direito médico, enfim, tem vários vídeos lá gratuitos, cursos gratuitos. E nós também temos os nossos cursos aí, como vocês estão vendo, passando aí para vocês, na Hotmart e na KiwiFi, tá? Inclusive, nós temos também lá na KiwiFi a nossa comunidade Lex Futura, em que você tem uma assinatura mensal, paga um valor de R$19,90, você tem acesso a todo o conteúdo do curso, de todos os cursos, informações que eu sempre estou alimentando lá, a plataforma, jurisprudência, você tem acesso direto a gente, enfim, é super interessante para quem gosta da área criminal, tá? Fica aí essas informações. Vamos lá, análise do artigo 309, tá? Coloquei aqui para você. Primeiro, perigo concreto, tá? O artigo 309 do Código de Trânsito exige a comprovação do dano. Esse crime, diferente de outros crimes do trânsito, em que o perigo é abstrato, basta o sujeito cometer a conduta, o crime já estaria configurado, portanto não haveria necessidade do Ministério Público, quando a ação for penal pública incondicionada, ter que perquerir, procurar a prova para imputar ao sujeito, né, o perigo daquela conduta dele. Então, nos crimes abstratos, que não são de casos concretos, o Ministério Público basta ter a conduta, ser o sujeito que está praticando ela, já vai existir um nexo de causalidade e, portanto, já vai estar tipificado o crime. Muito mais fácil para o promotor e mais difícil para o réu lá se defender. Aqui, o promotor tem um trabalho maior. Se o sujeito não tem habilitação, está com a habilitação cassada e por aí vai, e ele está dirigindo dentro das regras do trânsito brasileiro, né, em perfeitas condições de direção, respeitando lá a direção defensiva, limite de velocidade, não está fazendo nenhum absurdo tal como acima da velocidade, zigue-zague, fazendo racha, enfim. Se não tem a demonstração pelo Ministério Público da existência de uma conduta que coloque em risco de uma forma concreta a incolumidade pública, ou seja, as pessoas que estão por ali, o fato vai ser até atípico,
Não há que se falar em crime. Pode se falar lá em questões administrativas, sanções administrativas. Aqui significa dizer que o Ministério Público tem um trabalho maior, vai ter que correr atrás de provas para demonstrar que o sujeito, que sem a sua habilitação ou estando com sua habilitação cassada, ele estava conduzindo o veículo de forma perigosa e de forma concreta para estar caracterizado o crime. Ok? Então foi até que eu coloquei aqui, ó. O artigo 309 do CTB exige a comprovação de perigo de dano para a configuração do crime. Isso significa que não basta a simples falta de habilitação, sendo necessário demonstrar que a conduta do agente efetivamente criou uma situação de risco real para a segurança de terceiros. Terceiros é a sociedade, tá? 3. Compatibilidade constitucional. O artigo 309 respeita os princípios constitucionais da legalidade, culpabilidade e proporcionalidade, sendo considerado válido e em conformidade com o ordenamento jurídico brasileiro. Tem previsão legal, está lá no Código de Trânsito Brasileiro, acabei de ler para vocês. É proporcional, pelo menos no nosso entendimento. Então não há que se questionar qualquer ilegalidade constitucional aqui. Estou falando do tipo, não na questão de produção de prova. As sanções penais administrativas são: a infração a infração prevê, a decretação de 6 meses a 1 ano ou multa. Além disso, pode acarretar consequências administrativas como suspensão ou cassação do direito de dirigir. Nesse caso aí, vai acontecer um aumento maior do período que o sujeito vai ficar proibido de dirigir, tá? Se ele já tiver tido uma condenação anterior, porque está com a carteira cassada. Nós poderíamos pensar em algumas coisas aqui, se você se deparasse com uma situação de um caso concreto, Quais seriam as teses defensivas que você poderia utilizar, ou quais os argumentos necessários que você poderia utilizar, entre vários que podem surgir, de acordo com o caso concreto. Nós teríamos aqui você demonstrar que inexistiu ou tem ausência de perigo de dano concreto, tá? Então, a argumentação defensiva pode se concentrar em demonstrar que, apesar da falta de habilitação, não houve geração de perigo real no caso concreto. O sujeito estava dirigindo em perfeito estado, conduzindo seu veículo em perfeito estado, nas condições que a lei exige, dentro da velocidade permitida, centrado, enfim. Então, não haveria e não haverá crime nessa situação, tá? Ele respeitando aqui a segurança viária, isso pode envolver provas de que a condução foi realizada de maneira segura e sem incidentes. Então, não há que se falar em perigo concreto, tá? Desconhecimento da suspensão. Aspectos relacionados não à intencionalidade ou ao desconhecimento da suspensão da cassação do direito de dirigir podem ser relevantes para a defesa. Então, de repente, se o cliente estava com a carteira suspensa, ele nem foi notificado e nem sabia, você pode argumentar isso também, tá? E aplicação de institutos despenalizadores. Dependendo das circunstâncias do caso, é possível a aplicação de institutos, transação penal ou suspensão condicional do processo, se ele preencheu os requisitos lá previstos em lei. Não vai caber a composição civil, porque se trata de uma ação penal pública incondicionada em que o sujeito passivo é a coletividade e, portanto, também o Estado, então não há como fazer a composição civil aqui. Tá? Lá de 74, da Lei 9.099 de 95. Classificação doutrinária. Coloquei algumas informações aqui para vocês. O material didático está especificando tudo isso lá, tá? Essa classificação. Natureza do crime. O crime do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro é considerado de perigo abstrato, sendo demonstrado, obviamente, a concretude do ato abstrato que supostamente tinha. Então, ele é um ato abstrato, mas a partir do momento que o sujeito está praticando a conduta dentro das condições que exige a legislação de trânsito, aquele ato ali fica na esfera abstrata, perdido, Por quê? Porque ele não está gerando perigo concreto para a sociedade. Se, por algum motivo, ele gerar risco concreto para a sociedade, esse perigo abstrato se transforma no caso de perigo concreto e, portanto, ele vai ser punido, tá? Modalidade do delito. O crime é considerado formal e instantâneo.
pois se consuma no momento em que o indivíduo dirige o veículo sem estar devidamente habilitado, porém, no momento em que ele dirige e inclui a sua condição de levar risco às pessoas, né, a gente já vê que se transforma num crime de perigo concreto, ok? Ação penal. Trata-se de crime de ação penal pública incondicionada, ou seja, o Ministério Público pode iniciar o processo sem necessidade de queixa, obviamente, e muito menos de representação da vítima, até porque a vítima é a sociedade. Ah, mas alguém da sociedade foi lá e fez uma reclamação para o Ministério Público. Não é necessário fazer isso, porque se chegar ao Ministério Público o conhecimento, tal como, por exemplo, termo circunstanciado e que o sujeito foi interceptado pela polícia, foi conduzido à delegacia, fez o termo circunstanciado, o MP vai e aplica a denúncia. Se for o caso de ter o perigo concreto, tá? Bem jurídico protegido, o artigo 309 visa proteger a segurança do trânsito, evitando que pessoas não qualificadas ou impedidas ilegalmente de dirigir possam colocar em risco a incolumidade pública. Então, visa, na realidade, resguardar, né, a sociedade que está transitando e tem um cara doido que está lá dirigindo sem habilitação ou com habilitação cassada e aí levando perigo, né, concreto a essas pessoas. Então, o direito aqui tenta preservar essas pessoas, ok? Perigo concreto versus perigo abstrato. Perigo concreto. Nesse caso, é necessário provar que a conduta do agente efetivamente causou uma situação de risco real e iminente, como dirigir de forma errática ou em condições que aumentam os riscos de acidente, tal imprimir uma velocidade que não é permitida na via, tal como dirigir em zigue-zague, tal como fazer manobras bruscas. Isso é perigo concreto. Perigo abstrato. Já no perigo abstrato, a lei presume o risco sem a necessidade de prova específica de que a conduta do agente causou um perigo real. Simplesmente o sujeito estar naquela situação já é considerado um perigo real. Não precisa o Ministério Público buscar provas, como provas testemunhais, documentais, filmagem, né? Ficar perquirindo provas para mostrar que tem um perigo abstrato nos crimes que assim são. Tá? Ela já no crime de perigo concreto, o Ministério Público vai ter que ter esse trabalho aí sim. Tá? Implicações legais e jurisprudenciais. A resolução 432 de 2013 vocês devem dar uma olhada, tá? Essa resolução estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicação do artigo 309 do CTB, reforçando a necessidade do perigo concreto para a configuração do crime. Temos jurisprudência do STJ, referente ao artigo 309, que está lá no nosso material didático. Temos a aplicação de institutos despenalizadores, né? Artigo 76 da Lei 9.099 de 95 e o artigo 89 da Lei 9.099 de 95, tá? Que é a transação penal e que é a suspensão condicional do processo, não cabendo, no caso, a composição civil. Tá? Infrações administrativas relacionadas, condução sem habilitação, artigo 162, inciso 1º. Cassação do direito de dirigir, artigo 162, inciso 2º do CTB. E circunstâncias agravantes, nós temos o artigo 298 do CTB. Então, todos esses artigos, dentro do caso concreto, serão levados em consideração tanto pelo Ministério Público, quanto pela defesa e até pelo juiz na hora que for sentenciar, a probabilidade de se aplicar sanções também administrativas, inclusive com circunstâncias agravantes que tem previsão lá no 298 do próprio Código de Trânsito Brasileiro. Lembrando que se nós tivermos circunstâncias agravantes do Código de Trânsito Brasileiro colidindo com as circunstâncias agravantes lá do artigo 61 do Código Penal, só vai ser aplicada uma, porque senão você estaria aplicando bis in idem. Agora, se eu tenho uma circunstância agravante do Código de Trânsito Brasileiro, eu aplico ela na hora que eu condeno o sujeito, e se ela não estiver colidindo com uma outra circunstância agravante lá do Código Penal Brasileiro, tal como, por exemplo, a reincidência lá no Código Penal Brasileiro, se aplica também aquela agravante. Então, poderíamos ter duas agravantes num caso concreto, desde que elas não se choquem, ok? Então, o sujeito pode ser reincidente e também sofrer uma agravante referente ao Código de Trânsito Brasileiro. Então, o reincidente seria aplicado uma agravante com base no 61 do Código Penal
e uma outra agravante, dependendo da previsão do 298, dentro do caso concreto, poderia ser aplicado, o sujeito teria 2 agravantes na sua pena. Isso não tem nenhum problema não, tá? Pode acontecer. Respeitado, obviamente, que essas circunstâncias agravantes não podem ficar superior acima do limite máximo da aplicação da pena. Então, no caso, não pode ficar acima de 1 ano, tá ok? Conclusão: proteção da segurança viária. O artigo 309 do CTB visa proteger a segurança do trânsito, evitando que pessoas não habilitadas ou impedidas legalmente de dirigir coloquem em risco a integridade de outros usuários, tá, da via. Necessidade do perigo concreto, volto a chamar a atenção de vocês para isso. É necessária a apresentação de perigo concreto, tá ok? Tem que ser demonstrado pelo Ministério Público que está acusando o sujeito, naquela situação, naquele caso, ele estava praticando condutas, né, que concretamente estava gerando perigo para a sociedade. Estratégia de defesa, nós podemos informar que deve ser feita uma investigação e para verificar se realmente o sujeito levou perigo de dano real para a sociedade ou não, tá? Então, o artigo 309 é um artigo que você pode se deparar aí com um cliente seu e você precisa saber trabalhar com ele, principalmente na ideia de diferenciar crime abstrato e crime concreto, né? Então, eu tenho um que eu já presumo que o risco já está estabelecido, que é o abstrato, e o outro eu não posso presumir. Eu tenho que provar, que é o caso concreto, que o sujeito praticou a conduta gerando real perigo de dano para a sociedade, ok? Fica essas informações aqui para vocês. Logo eu estou retornando aí com outras informações referentes ao CTB e tantos outros assuntos que nós estamos debatendo. Lembre-se que você pode se inscrever aí na nossa comunidade, Júri no Ar, tá? Aqui você encontra várias informações. Temos os nossos cursos na Kiwi, KiwiFi. Temos os nossos cursos na Hotmart, inclusive um curso muito interessante sobre a aplicação do chat GPT dentro do direito penal, ok? Esse curso está muito legal, onde eu praticamente mostro e crio para você como você pode automatizar o seu escritório utilizando a inteligência artificial para criar defesa preliminar, para analisar testemunhas, depoimento de testemunhas, para criar uma queixa-crime, para você, por exemplo, fazer uma análise, né, de um exame cadavérico. Enfim, tem várias informações importantes lá que vale muito a pena você utilizar, tá? Para maiores informações, também você pode entrar nessa comunidade de Júri no Ar. Temos o nosso site, josembrito.com. O Brito é com T só, como está aqui, tá? Grande abraço aí para vocês, bons estudos.